Hoje vamos falar sobre libertação, e aí o pessoal está meio assim já. Não, vamos. Deus tem algo especial nessa noite, amém? Queridos, nós estamos trabalhando a série de mensagens que restaurando a visão, e hoje nós vamos trabalhar a segunda mensagem dessa série, né? O Restaurando a Visão. Ele é um material base que nós usamos no Ministério de Libertação. Foi escrito pela Esther Histórica, psicóloga, trabalhou junto com a Tati com a revisão. A Esther desenvolveu todo o material. E nós temos usado como uma ferramenta para levar muitas pessoas a viver a libertação, a viver a restauração. Porque quando nós entendemos a necessidade de vivermos livres, ou a oportunidade, melhor dizendo, de vivermos livres, não tem por que nós continuarmos presos. E o que acontece é que muitas pessoas continuam presos porque não percebem, não entendem a liberdade plenamente. Deus nos deu liberdade. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados para que nós pudéssemos viver livres. E na última quinta, a Esther abriu essa série de mensagens, lá com o texto de Marcos, onde relata a restauração da visão do cego Bartimeu. Todo esse material ele é baseado nesse texto, esse é o texto base, onde um cego que teve a visão restaurada, mas não somente a visão física, mas a visão espiritual. E por isso que hoje, o tema da mensagem de hoje, que nós vamos trabalhar hoje, é vivendo a liberdade espiritual. Então, vivendo a liberdade espiritual, onde não basta somente você chegar e falar assim, eu tenho as consequências eternas do pecado, não tenho mais, agora eu tenho as consequências eternas da salvação, então eu tenho a vida eterna. Muito bom, mas além de nós tomarmos uma decisão de aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador e termos a vida eterna, nós precisamos também experimentar a libertação e a restauração espiritual. Porque a restauração emocional. E por isso que nós caminhamos de tantas formas no Ministério de Libertação, o Ministério, o CR, ministérios que nos ajudam a sermos intencionais em identificar e restaurar áreas da nossa vida que geram prisões. Ok? Então, hoje nós vamos trabalhar sobre isso. O pecado gerou essa morte eterna, mas muitas pessoas continuam aprisionadas. Jesus, ele morreu na cruz, nos deu a chave da liberdade. Mas quando eu decido tomar a decisão da liberdade, eu sou liberto das consequências eternas do pecado. Mas existem prisões que precisam dar nomes e precisam de uma ação. Hoje nós vamos trabalhar a libertação espiritual, vivendo a liberdade espiritual. E eu quero que você seja muito sincero consigo mesmo, consigo mesma. Nós estamos aqui num ambiente seguro e eu quero que você possa estar sensível ao que o Espírito Santo quer falar contigo. Certo? Assim como o pecado, quando nós pecamos, Deus, em algo arrependimento, Deus nos liberta do pecado, e nós somos perdoados dos pecados, mas nós temos as consequências do pecado. Davi, quando ele peca, ele é perdoado do pecado, mas ele tem as consequências. E nós conhecemos a história com relação ao filho dele que não nasce. E assim com a nossa vida, nós aceitamos a Jesus, nós temos a salvação, mas nós temos as marcas que foi gerada nas experiências que nós tivemos no passado. E hoje eu quero falar especialmente de experiências espirituais. Então, o fato de nós sermos salvos não sai necessariamente as consequências dos pactos que foram feitos com Satanás, com os seus demônios, com seitas, com o espiritismo, com tudo aquilo que envolve essa dimensão espiritual do baixo espiritismo e que traz prisões na sua vida. E de repente, mesmo que inconsciente, você pode estar lá, de repente quando criança, você foi com seus pais e você ali teve uma consagração a Satanás, uma consagração a espíritos imundos ali. Sabe, e às vezes eu começo a relativizar, eu acho que isso não tem tanta importância. Quantos aqui brincaram com a brincadeira do copo? Levanta a mão aí. Olha aí, quanta gente com a brincadeira do copo aí, né? Vocês estavam brincando com fogo. Certo? Mas tantas outras coisas que aconteceram. E você de repente não percebe que você foi envolvido em algo que trouxe aprisionamento. Então existe uma guerra espiritual acontecendo.
Nós estamos aqui e existe uma guerra espiritual. Sabe quem não quer? Muita gente não, hoje que precisava estar aqui, teve uma luta para chegar aqui. Teve uma luta, por quê? Porque essa é uma das formas que Satanás vai tentar impedir. Ele vai tentar colocar coisas, sabe, aqueles percalços, se você se bobear. Eu falo assim, não, chega, não vou não, não é para mim ir. E de repente, sabe aquelas questões que as pessoas chutam? Eu vou ir na festa, e de repente eu vou lá e bato o dedinho, e de repente a roupa não está passada. Acho que não é para mim ir. E aí eu falo assim, não é para mim. Deus nunca vai colocar coisas para você não vir para a igreja. Então pare de dar desculpa. Certo? Se vier começar a vir desculpa, não vem de Deus. Então, nós precisamos entender que você está aqui nessa noite porque existe uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual envolve Satanás e seus demônios. E para que nós possamos enfrentar essa guerra, nós precisamos conhecer o nosso adversário. O adversário que tenta escravizar as nossas almas é Satanás e seus demônios. Quem é Satanás? Nós vamos lá em Isaías 14 e ele vai dizer, Satanás era um anjo do Senhor, era um anjo de luz, mas ele se rebelou, o orgulho no coração dele fez com que ele quisesse tomar o lugar de Deus. E Deus vem e ele cria o inferno para os Satanás e os seus demônios. Não foi criado para o homem. O homem de besta, que desobedeceu e teve as consequências do pecado, e muitos estão indo para o inferno, na morte eterna. Mas sabe, Satanás, ele cai com 1/3 das hostes celestiais, e ele vem e ele tenta dominar sobre esse mundo. Ele não tem todo o domínio, por quê? Porque ele já foi vencido, Satanás já está derrotado, e nós precisamos entender isso de uma forma muito clara. Porque muitas pessoas agem como se Satanás tivesse ainda força para nos vencer, ou para vencer a Jesus. Satanás está derrotado, ele é um nojento, ele é mentiroso, mas ele já está derrotado. E quando eu caminho com essa percepção com clareza, certo? Eu não tenho que temer. Sabe que o maior medo de Satanás não é pelo poder de Satanás, é pela ausência de intimidade com Deus. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me fortaleço, mais eu não tenho medo do que Satanás vai fazer na minha vida. A fé, ela é muito mais do que simplesmente eu ter fé para que algo aconteça. A fé é para me aproximar mais de Deus, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu confio nele. E quanto mais eu confio nele, mais eu venço as batalhas que estão diante de mim. Então, quando nós entendemos essa dimensão de Satanás que vem, e ele vem com os seus demoninhos ali, certo? E ele vai tentar te escravizar de alguma forma. Sabe por quê? Porque ele conhece a sua história. E todos nós aqui temos uma história onde em algum momento nós pisamos a bola feio, nós fizemos bobagem, nós pecamos, nós deixamos marca nas pessoas, e ele, com essa rede de informações que ele tem, ele vai tentar te escravizar. Ele não consegue ler a sua mente, mas ele conhece a sua história, ele consegue te colocar em situações de tentação, onde você vai ser levado a cair se você não estiver conectado com o Pai. Então, conhecer a Satanás nos ajuda a entender que ele já está derrotado, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós somos revestidos, lavados pelo sangue de Jesus, ele não toca. Eu lembro uma situação que eu estava com os meus filhos pequenos, no carro, e aí eu estava ali na Erasto Guertin ali, tinha um centro espírita ali, não sei se tem ainda, perto de uma farmácia que tinha ali. E eu estava com o carro um sábado à tarde, e aquelas pessoas vindo de branco ali, e eu clamando por misericórdia. Falei assim, Deus, tem misericórdia dessas pessoas, elas estão cegas. E eu comecei a orar especificamente por uma mulher ali. Eu comecei a orar, e ela parou assim, e alguma coisa aconteceu. Na hora veio uma voz na minha mente, falou assim, eu vou pegar os seus filhos. Sabe aquele bicho papão? Mas aí quem tem conhecimento fala assim, você não toca nos meus filhos, porque eles são do Senhor, eu vou continuar orando para que haja libertação, para que esses casas que adoram a Satanás possam ser fechadas por falta de discípulos de Satanás, e nós possamos gerar discípulos de Jesus. Tem coisas que acontecem, agora lembrei uma do pastor Márcio.
tem uma casa do baixo espiritismo, não sei se é o Santa Cândia, onde que era lá, e começou a se converter o povo de lá. E converteu um, converteu dois, converteu três, e aquele pai de santo começou a ficar preocupado. E ele manda uma mensagem para o pastor Márcio, através de alguém que estava recém-convertido, que ele conhecia. Falou assim, vai lá e fala para esse pastor Márcio, que eu vou fazer um trabalho para ele. E aí esse irmão chegou, daí o pastor Márcio falou assim, mas só falou assim, pastor Márcio? Não, calma aí, deixa eu dar meu nome é Márcio Ferreira Tunalo, meu CPF é tal, meu RG é tal, vai que ele faz o trabalho da pessoa errada, manda lá para ele. Sabe, nós precisamos entender que nós temos uma autoridade dada por Cristo. Você não está nesse mundo para viver oprimido, para viver com medo, para viver aquilo que Satanás coloca como migalha para você. Você está aqui, você é filho do rei. Você precisa aceitar Jesus para tomar a tua posse, posição de filho, de príncipe, de princesa, para poder sentar na mesa do rei. Por que você vai sentar na mesa dos escravos? Então nós precisamos entender que Satanás já está derrotado. Mas então, se ele está derrotado, a minha pergunta para você é, por que você ainda está aprisionado com essa área que você não solta? Com essa mentira que você continua segurando? Satanás é o pai da mentira. E ele quer, sim, nos aprisionar com a mentira. Se eu acredito numa mentira na minha mente, essa mentira vai me escravizar. E essa escravidão vai gerar impacto na minha vida, no meu corpo, nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos. Quantas pessoas que continuam andando escravos de uma mentira? Satanás é o pai da mentira. Certo? Porque pode haver áreas na sua vida que de repente está embaixo de mentira e engano. Hoje, essa noite, é uma noite onde isso vai ser exposto. E é você e Deus, ninguém vai ficar aqui, dá o microfone aqui e diga, não, é você e o Senhor. É um momento que você vai colocar diante do Pai. Porque o processo de libertação, nós temos que romper qualquer vínculo com um caminho que não seja o único e verdadeiro Jesus, que leva ao Pai. João 14,6 diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Eu tenho um amigo muito querido, ele perdeu o seu pai lá no norte. E ele já com 40 e poucos anos, ele entrou num estado desesperador. E ele começou a ir em todos os centros espíritas para tentar se reconectar com o Pai. E tem muitos charlatões que falavam assim, você está falando com o seu pai. E na verdade está falando com um demônio ali. As pessoas se enganam com muita facilidade. Nós precisamos ter conhecimento e tomar posse da verdade que liberta. Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, se você está vivendo com uma mentira na sua mente, Jesus é o que quebra a corrente da mentira e vai trazer liberdade, vai trazer a verdade. E quando você entende isso, você vai começar a dar nome a esse movimento, fazer renúncias, quebras desses pactos espirituais do seu passado. Você não vai mais continuar escrava dessas marcas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos. Nós vamos ver um texto onde relata um pouquinho essa dimensão. Essa de alguém que aceitou e que creu em Cristo, que creu no plano de salvação, que creu em Jesus, que foi batizado, mas que não tinha o conhecimento, mas que negligenciou o obedecer aquilo que Deus tinha para ele, ou dar a liberdade que Deus tinha para ele. Vamos lá, Atos 8, nós vamos ler a partir do versículo 9. O texto diz assim, um homem chamado Simão, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, esse homem é o poder divino conhecido como grande poder. Olha só, como Satanás tenta escravizar. Satanás tenta distorcer tudo aquilo que Deus criou perfeito. Certo? Tenta distorcer o valor da família, tenta distorcer o valor da sexualidade saudável dentro do casamento, tenta distorcer o seu valor e a sua identidade. Então, aqui, esse homem estava sendo reconhecido como se ele fosse um enviado de Deus, alguém divino. E o versículo 11, eles os seguiam, pois
ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Olha aqui o detalhe. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. O que está acontecendo aqui? Ele era um mágico, e ele ganhava dinheiro com a magia, e ele fazia muitas coisas ali, sendo um instrumento na mão de Satanás. Mas, de repente, ele é apresentado o Evangelho do Reino, ele aceita o Evangelho do Reino, ele crê no Evangelho do Reino, ele é batizado, ele fica maravilhado. Mas ocorreu o que ali? Ele está aceitando a mensagem da nova aliança, a salvação. Mas daí continua ali. Os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E aqui transborda o coração dele, que ainda não estava plenamente restaurado. Traz aqui para mim. Pega esse dinheiro aqui, deixa eu ter esse poder. E ele começa a querer negociar algo que é inegociável. Você nunca vai conseguir negociar algo com Deus, porque com Deus não se negocia. O que Ele nos entrega é pela graça. É pela graça, pelo amor sacrificial. Eu sirvo a Ele não porque eu quero algo em troca. Eu faço jejum não porque eu quero algo em troca. Eu faço jejum para me aproximar dEle. Eu oro para me aproximar dEle. Não é uma barganha. Sabe, daí continua aqui, Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito nenhum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você é cheio de amargura e preso pelo pecado. Como é que alguém que crê e é batizado pode estar cheio de amargura e preso ao pecado? Porque falta intencionalidade, entender, dar nomes às marcas e se libertar. Daí Simão, porém, respondeu: orem você ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que lhe disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho a muitos povos samaritanos. Queridos, essa história, ela trabalha um homem chamado Simão, o mago, o mágico. Ele simplesmente ganhava vida, fazendo mágica, enganando as pessoas, sendo um instrumento na mão de Satanás. E de repente ele se converte, e ele tem a vida dele transformada para a eternidade. No entanto, existe algo que estava preso nele, que eram as marcas de toda a cultura, de todo o contexto, as crenças que ele foi gerando durante a sua vida. Você está aqui nessa noite, de repente você já aceitou a Jesus, ou se você não aceitou, hoje você vai ser desafiado a aceitar e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, parar de ser realmente escravo, escrava de Satanás, para ser um príncipe de Deus, para ser aquele que vai estar sendo filho e filha de Deus, como diz João 1,12. Mas o que acontece? Agora ele passa por esse processo de libertação, e imediata, mas tem uma libertação processual que precisava acontecer. De repente você está aqui, você precisa passar por essa libertação processual. E eu quero aqui nessa noite dar a oportunidade de você colocar nomes a essas marcas. É necessário sim, você ter aquela decisão imediata com a salvação, mas nós temos que libertar das amarras geradas durante a história. Assim como Lázaro, ele foi ressurreto ali imediatamente com a palavra de Jesus.
precisou o processo para que ele se tornasse totalmente livre. Ele estava amarrado lá, ele estava preso, e aí eles tiram a pedra, ele sai para fora, eles desenrolam, certo? De repente você está preso ainda com as ataduras da morte eterna que você tinha. Você já aceitou a Jesus, você já tem a salvação, a vida eterna, mas você precisa passar pelo processo de tirar essas faixas, de tirar essas marcas que te aprisionam. Então, você está preparado para identificar as áreas de prisões espirituais? Está preparado? Deixa eu pegar esse texto, eu quero trazer alguns destaques aqui. O primeiro deles, que nós olhamos ali no versículo 13, onde fala que o próprio Simão creu e foi batizado. Simão, ele creu e foi batizado, mas ele negligenciou a realidade espiritual. Qual que foi o erro dele? De não ter o conhecimento, não ter dado importância do mover espiritual que estava acontecendo aqui. Como é que eu posso negligenciar a realidade espiritual? Como é que eu posso negligenciar achando que isso aqui não tem problema não? Eu começo a relativizar o pecado, eu começo a flexibilizar o pecado, e tem pessoas que começam a usar até a palavra de Deus para justificar. De repente eu começo aqui a justificar, fazer isso porque todo mundo faz. Ah, mas ninguém é perfeito. Ah, mas olha, veja bem, olha quantas mulheres Davi tem, então eu posso adulterar também. Sou quase um Davi. Sabe, e eu começo a relativizar, eu começo a dar brechas, e eu não tenho a dimensão espiritual de tudo isso. Como eu lembro de um casal, eles não conseguiam ter filhos dentro da igreja. Aí eu falei assim, não, vamos buscar uma cirurgia espiritual. Falei assim, como assim? E aí começa com uma mentira, e se eles não são alertados ali, eles estavam escravos da mentira. Porque quando eles vieram, nós vimos ali um mover de Deus, e aquilo que parecia ser uma enfermidade, a restauração. Então, o que acontece? Simão era convertido, mas ele estava ainda aprisionado. Veja ali o erro dele, no versículo 18, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos, ofereceu dinheiro e disse, deem também este poder para a pessoa sobre quem impuser as mãos. Queridos, esse desconhecimento e negligência das verdades de Deus pode gerar negligência na vida espiritual. Pais muito bem intencionados levaram muitos aqui a fazer cirurgias espirituais. Eu tinha uns negócios lá que a minha tia fazia, que saía fumacinha de uma garrafa na minha cabeça, não sei o que era. A minha avó pegava uma palha de milho e fazia não sei o que nas costelas. Eu nem sabia o que era isso, mas chegou um dia que eu tive que dar nome para isso. Falei assim, não, eu preciso me libertar desse negócio. Em que você foi envolvido? Bem intencionado. Lembro de uma irmã que aceitou Jesus e ela tinha uma dívida ainda. 12 parcelas de não sei quantos reais lá com o pai de santo, que ela pediu para fazer um trabalho lá para o ex-marido. E assim as pessoas vão se aprisionando com engano. Sabe, o não conhecer a realidade espiritual, ela leva a uma prisão. Certo? Conhecer a verdade é uma grande chave para você não ser levado de um lado para o outro. Lá Oséias 4,6 diz lá, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento, nós somos aprisionados pelas mentiras que Satanás tenta implantar em nós. Você tem caminhado plenamente liberto? Você tem dimensão da realidade espiritual? Você que se envolveu com sexo ilícito, já fez uma oração quebrando essa ligação que você fez com esse sexo? Você que foi tomar passe no centro espírita, já fez uma oração dizendo assim, olha, eu renuncio isso, eu peço perdão ao Senhor. Eu quebro essa aliança que foi feita. Será que você precisa mudar alguma coisa, fazer algo para que isso que Deus está trazendo à tua mente agora possa ocorrer a libertação e a quebra? Você vai ter um momento que nós vamos estar aqui à frente de joelhos. Mas eu quero desafiar você a já ir se preparando. Porque tem mentiras na sua mente que pode estar te aprisionando. Tem pessoas que podem estar aqui e estão incomodadas. Porque existe uma realidade espiritual acontecendo. Quem quer te manter escravo é Satanás. Sabe, nós precisamos entender a dimensão espiritual do que acontece. Não para que nós caminhemos com medo, mas para caminharmos livres. Existe uma batalha espiritual acontecendo. Lá em Efésios diz que a luta não é contra carnes e potestades,
Não é contra a pessoa, mas é contra a carne e potestades. Não é contra as pessoas. Não é. Então, nós temos que entender que às vezes você está numa guerra na tua casa. E a briga e a guerra não é contra a pessoa que está ali, não. A guerra, ela é espiritual. Para isso eu preciso buscar discernimento. Para ter discernimento eu preciso ler a palavra. Eu preciso buscar intimidade. Eu preciso estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Então, eu quero desafiar você a colocar o teu coração diante do Senhor. E dizer assim, eu quero sim aprender mais. Eu quero crescer mais nessa intimidade com o Senhor. Para poder viver o que Deus tem para mim. Mas um segundo destaque que eu coloco aqui. Veja ali no versículo 21, você não tem parte nem direito algum. Simão ali, ele é repreendido pelo apóstolo. E fala assim, porque o seu coração não é reto. Queridos, para nós vivemos uma liberdade espiritual. Essa liberdade espiritual eu preciso ter um coração de retidão. E esse coração de retidão, ele é fruto de uma intimidade, de uma conexão com o Senhor. Coração reto é um processo de santificação. O nosso coração, a palavra fala que o nosso coração é enganoso. O coração é o centro das nossas emoções. O que é um coração reto? Onde eu busco cada vez mais me aproximar de Deus e viver santidade. E eu começo a sondar não só o coração, a mente, eu começo a sondar a minha mente, o que passa na minha mente. Como é que eu posso deixar a minha mente santificada? Como é que eu posso buscar retidão? E tem coisas que você precisa fazer gradativamente. Você precisa ir se libertando gradativamente. Que tem coisas, você é liberto da pornografia, não é assim, ó, pum, plim, agora estou liberto. Pode ser que algumas pessoas aconteçam assim. Mas o natural é você a todo momento estar buscando na presença de Deus, falando assim, eu vou conseguir. Satanás não me escraviza mais nessa área. E eu vou ter intencionalidade em fazer mecanismos de defesa. Então, meu computador não tem senha. Meu celular não tem senha. Ou se tem, a minha esposa, meus filhos sabem. Sabe? E eu vou gerando mecanismos e gatilhos que me protejam. Salmo 51, 10 lá diz, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Coração puro é andar sem máscaras. Hoje temos muitas pessoas que andam com máscaras. Eu vi um relato de um pastor que foi visitar 2 pastores mais idosos que estavam com Alzheimer. E ele foi naquele primeiro pastor, ele chegou lá e ele ficou abismado, porque aquele pastor só falava imoralidades. Mexia com a enfermeira, falava isso, palavrão, imoralidades. Ele ficou constrangido na frente daquele pastor. Daí ele saiu dali e ele foi visitar um outro pastor. E ele chegou lá, o pastor já não conhecia mais ele também. E a hora que ele chegou lá, esse pastor começou a pregar o evangelho para ele. Os 2 eram pastores de igreja. Só que um vivia com um coração puro. O outro vivia uma máscara. Como está teu coração hoje? Será que teu coração hoje pode ser sondado pelo Senhor e dizendo assim, meu coração está limpo, meu coração está inclinado para agradar o Senhor, meu coração está inclinado para buscar santidade? Como é que está o teu coração hoje? O que acontece é que o desafio que nós temos, cria em mim um coração puro. E o que aconteceu com Simão, o coração dele não era reto. Então quer dizer o quê? Se eu não tenho um coração reto, eu vou ser facilmente enganado. Eu vou ser facilmente dominado por Satanás. Eu vou ficar preso ainda às minhas marcas. Mas um coração reto, ele traz liberdade, ele traz restauração. E de repente essa tem que ser a sua oração. Traz em mim um coração puro, traz em mim um coração estável. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço o seu poder e o seu interesse em transformar o meu coração. Queridos, para fechar, eu quero trazer um desafio aqui. Faça uma reparação espiritual. Simão entendeu bem essa dimensão. No 22 ele diz ali, arrependam-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso ao pecado. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada que vocês disseram. Queridos, aqui existe algo que é
fundamental. Deus é onisciente. Antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe. Satanás, ele precisa ouvir a nossa voz declarando: eu renuncio. Eu quebro essa legalidade. Você não tem mais autoridade sobre a minha vida. Você precisa verbalizar. O que aconteceu que Simão Pedro precisou aqui falar assim: orem vocês ao Senhor por mim. Ele reconheceu a dependência total do Senhor. 1 João 9 diz lá: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Satanás, ele gera injustiça. Ele tenta nos aprisionar com a mentira e com a injustiça. Mas Cristo nos fala que, se nós confessarmos Ele como Senhor e Salvador, nós temos acesso à justiça de Deus e à salvação. Eu lembro de uma mãe que chegou no gabinete pastoral há muitos anos atrás. Eu era um pastor meio inexperiente. Aí chegou e ela ficou endemoniada. Aí eu falei assim: opa, expulsei o demônio, cheio de medo ainda, porque eu não tinha ainda muito conhecimento. A hora que eu vi que Satanás, ele é um fracote, que frente ao nosso Deus, ele tem poder sim, se você der brecha. Se você der margem, ele pode destruir um casamento. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, Deus nos fortalece. Satanás não tem poder para nos amedrontar. Eu lembro que eu expulsei o demônio daquela jovem, e aí eu falei assim: nós vamos precisar passar por um processo. E ela contou um pouco a história dela, o envolvimento dela com o ocultismo. E aí eu cheguei, marquei uma outra conversa, hoje nós vamos trabalhar a renúncia disso. E aí a hora que ela foi, ela travou. Falou: pastor, eu não consigo. Falei: por que você não consegue? Eu não consigo porque eu consagrei meus filhos a Satanás. E Satanás já falou para mim que se eu quebrar essa consagração, ele vai tirar meus filhos de mim. O que é isso? Mentira. E aí eu pego a palavra de Deus e eu mostro para ela quem é o nosso Deus. Mas eu falei assim: você vai ir para sua casa agora. E você vai renunciar e quebrar essa consagração dos seus filhos. Você tem autoridade, junto com seu esposo, de paz, para quebrar isso. E você vai consagrar seus filhos ao Senhor. Não precisa ter medo, porque o nosso Deus é um Deus que nos filhos dele ninguém toca. E ela foi, e ela fez, ela rejuvenesceu, ela ficou mais bela, com um sorriso mais lindo, porque era o sorriso da liberdade. De repente você está aqui hoje, tem uma mentira que está aí na sua mente. Sabe, vem alguma coisa e você acha que é por aquilo que eu fiz. Na verdade, hoje é uma noite de libertação. Porque você vai se livrar dessa mentira nesta noite. Porque o Senhor está dando a oportunidade de quebrar as correntes que Satanás colocou na sua mente, no seu coração. Você pode fechar seus olhos? Eu não sei o que Deus colocou no teu coração, o que veio à mente. Mas esse é o momento, seu e do Senhor. Eu quero orar primeiro. Eu quero orar e eu quero que você ore comigo também. Deus, está aqui homens e mulheres. Homens e mulheres que chegaram aqui marcados pelo passado. Marcados pelo envolvimento. Envolvimento com tantas coisas. Envolvimento com espiritismo, envolvimento com hinduísmo, com candomblé, com budismo, com magia negra, com mormons, Rosa Cruz, tantas coisas. Deus, com nova era, tem tantas coisas que houve envolvimento que o Senhor está trazendo à mente agora, com a imoralidade sexual, com
tantas outras marcas que o Senhor conhece cada coração aqui. O Espírito Santo do Senhor já está trazendo à mente o que precisa de libertação nessa noite. Eu clamo ao Senhor, a Deus, que o Senhor dê ousadia para essas pessoas. Porque essa noite é a noite de libertação. Em nome de Jesus. Fique de olhos fechados ainda. Eu quero primeiro trazer um desafio para você que nunca aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero dar a oportunidade para você fazer uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador e pecadora, eu quero pedir perdão dos meus pecados. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor nessa noite. Eu quero viver essa liberdade nessa noite. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus. Tem mais alguém aqui? Ali, graças a Deus, aqui à direita. Graças a Deus. Quem mais? Deixa eu ver se eu estou vendo aqui. Tem mais alguém? Amém. Vamos ficar de pé. Agora, meu desafio é para você. Você sabe quem é você. Você vai vir aqui à frente, se colocar de joelhos dizendo: eu estou entregando hoje. Eu estou renunciando. Você vai repetir comigo. Nós vamos fazer uma oração, você vai repetir junto. Uma renúncia, uma quebra. Você vai verbalizar para que esse mundo espiritual saiba que você é filho, é filha de Deus. Enquanto nós cantamos esse cântico, você vai poder vir aqui à frente, ficar de joelhos. E você vai estar dizendo: sim, eu quero restaurar isso na minha vida. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Graças a Deus, já tem gente chegando aqui. É isso aí. Vindo primeiro, você vai ser encorajado a vir aqui, se colocar de joelhos, dizendo: eu quero. Eu vou renunciar a isso na minha vida. Eu vou renunciar ao que Satanás me aprisionou. Eu vou sair daqui hoje livre. Eu vou sair daqui hoje restaurado. Eu vou sair daqui hoje sem esse peso que Satanás tem colocado sobre meus ombros. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus que restaura. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, é um momento de consagração ao Senhor. Consagração. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Você que está aí no seu lugar, que Satanás está colocando na sua mente, não vá não. Eu quero te desafiar a sair do seu lugar dizendo assim: chega. Chega, as correntes estão sendo quebradas hoje. As correntes estão sendo quebradas hoje. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de um novo tempo. Hoje é noite de poder realmente quebrar as correntes que me aprisionavam. Satanás não tem poder para aprisionar mais ninguém. Satanás está derrotado. O nosso Deus é um Deus de liberdade. Ele liberta as nossas vidas. Ele liberta o nosso coração. Ele liberta a nossa, dando uma vida plena. Queridos, não perca a oportunidade. Temos vários irmãos e irmãs aqui à frente. Você está resistindo ainda por quê? Você vai sair hoje daqui livre. Você vai sair hoje daqui livre. Porque não tem porquê você sair escravo diante da oportunidade que Deus está dando nessa noite. De você experimentar a libertação, de você experimentar a restauração, de você experimentar uma vida de liberdade. Uau! Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Nós vamos orar. Tem mais alguém aqui que precisa sair do seu lugar? Tem mais alguém aqui que está com medo? Tem mais alguém? Não sei quem está do seu lado, é o seu marido, a sua esposa. Não tem receio não. Esse é um momento de liberdade, de libertação. Deus tem algo novo para você. Quero ouvir o som do céu.
você está ainda resistindo, venha. Venha. É a chamada do Senhor para a sua vida. Vamos orar. Vocês que estão aqui à frente em joelhos, repetem aí, mas que saia a voz do teu coração. Senhor Jesus, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão desse envolvimento que eu tive. Eu quero pedir perdão no meu envolvimento espiritual. Eu quero pedir perdão no envolvimento sexual. Eu quero viver ilícito. Eu quero pedir perdão desse envolvimento com ocultismo, com nova era. Eu quero pedir perdão. Eu quero quebrar toda a legalidade. Eu quero entregar meu coração integralmente ao Senhor. Eu quero declarar que Satanás não tem mais poder sobre a minha vida, que as correntes estão sendo quebradas. Eu quero sim, ó Deus, renunciar todo e qualquer pacto que eu fiz e o que fizeram meus pais com a autoridade que eles tinham sobre a minha vida. Eu quero hoje colocar diante do Senhor a minha vida integralmente, uma vida de liberdade, uma vida de um novo tempo, uma vida aonde eu quero dedicar integralmente todas as áreas da minha vida. Eu quero dedicar integralmente a minha mente, o meu coração, a minha vida. Eu dedico ao Senhor, eu entrego ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, porque esses irmãos e irmãs estão hoje declarando em alta voz que o Senhor é Deus deles, que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é um Deus que libertou, é um Deus que restaurou. Deus, Satanás está derrotado, as correntes se quebraram. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Deus, que possamos ver essas pessoas saindo daqui livres, totalmente libertas, restauradas para a honra e glória do Senhor. Satanás não tem mais poder para escravizar ninguém, porque aqui há servos e servas do Senhor, pessoas que se entregaram, que se colocaram diante do Senhor para serem restaurados. Abençoa, Deus, cada decisão nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém.